no Alesp Cidadania de hoje nós vamos conhecer um pouco mais do trabalho da Associação de Professores Aposentados do Magistério Público do Estado de São Paulo, que completou 30 anos. Para essa conversa eu recebo a presidente da Pampesp, Valneide Romano. Seja bem-vinda. Obrigada, Priscila. Eu agradeço muito o convite do deputado Carlos Gianazzi em estar aqui representando a Pampesp, falando um pouco da nossa entidade. Obrigada. Muito obrigada. Bom, e também recebemos aqui no nosso estúdio o deputado Carlos Gianazzi do PSOL. Deputado, seja bem-vindo. Obrigado, Priscila. É uma honra imensa receber a Valneide, presidenta da Pampesp, né, que é uma entidade muito importante no estado de São Paulo. A Valneide é uma guerreira que representa milhares de outras guerreiras que têm feito a luta em defesa das aposentadas, das professoras aposentadas do estado de São Paulo. E vai ser muito bom conversar com ela aqui para ela falar da história da Pampesp e da luta atual também da entidade. Então, para começar, conta um pouquinho para a gente, né, dessa história. 30 anos de luta. 30 anos de luta incansavelmente, né? A Pampesp, ela nasceu de um problema que aconteceu com os professores aposentados já, né? Uma revolta, na verdade, porque por volta de 1988, o governo começou uma política de gratificações no estado de São Paulo. E nesta política, ele não estendia uma política muito malvada, diga-se de passagem. As gratificações eram concedidas para os professores em atividade e nada para os professores aposentados, né? E também para camuflar, também não dar o reajuste, que era o de lei. E então essa revolta, ela contagiou os professores do estado todo de São Paulo, né? E aqui em São Paulo formou-se um grupo, a dona Zilda Albenguerra, que é a fundadora da Pampesp, né, deputada, juntamente com a professora Rosemarie e a professora Vali, 3 lutadoras, 3 pioneiras aqui de São Paulo, precisamente da Aclimação, do bairro Aclimação. Então, começaram a disseminar essa revolta, a conversar com os colegas também aposentados. Precisamos fazer alguma coisa, isso não pode acontecer, nós trabalhamos tantos anos, né? E então, essa mobilização foi fomentando, foi crescendo e se espalhou pelo estado todo. Então, durante mais ou menos 8 anos, foi esse momento a gente fala assim, um momento de chamar o pessoal, de conscientizar, olha, precisamos fazer alguma coisa. Já trabalhamos, somos aposentados, mas e os nossos direitos, não é? E então, em Ribeirão Preto, já havia um grupo de professores aposentados, não sindicalizados, nem instituídos em associação, mas já era um grupo chamado APAMPO, já era uma associação pequena. Em Bauru também nós tivemos a APAMPO, né? Em Presidente Prudente, que é a minha cidade, o grupo também forte, ainda não estava constituído nem associação nenhuma. Então, esses foram se unindo, foram se reunindo, discutindo, conversando, e isso foi em 88, mais ou menos. Em 94, oficializou-se a criação da Pampesp através de uma Assembleia Geral que aconteceu lá em Ribeirão Preto. Tá? Então, no dia 18 de outubro de 1994, numa Assembleia grande, com várias representações, né, cidades, regiões grandes, se reuniram todos em Ribeirão Preto e formou-se a Pampesp. Eu ainda não era aposentada nessa época, aposentei depois, né? Mas a gente acompanhava essa luta dos aposentados, mesmo estando em atividade. E por conta de quê? Contra a política das gratificações, né? Essa política malvada
das gratificações. Na verdade, nós só tivemos um governador aqui, que foi o Montoro, Franco Montoro, que olhou com bons olhos para a educação, com respeito para os professores. Mas, após o governo Montoro, todos que foram passando foram criando políticas assim, que só prejudicaram a nossa classe, e principalmente os professores aposentados, né? Aí nós tivemos, depois da política de gratificações, vieram aqueles planos de carreira. Bom, deputado diretor de escola, atuou, né, deputado, o senhor sabe muito bem o que eu estou falando. Eu nunca fui diretora de escola, não, só professora. Mas sempre militei muito no sindicato e sempre defendi a nossa causa, né, enquanto estava em atividade e depois, quando aposentei também, né, por isso estou aqui. E esses planos de carreira, cada governo que entrava fazia um plano e era só para prejudicar mesmo o aposentado. E depois vieram também as bonificações, a política das bonificações, né, os bônus. Esse aí foi mais difícil porque estava atrelado a uma série de critérios. E então era só para aquele professor que estava em atividade, porque contava com assiduidade, essas coisas todas, né? Foi muito prejudicial mesmo, esses daí a gente não conseguiu incorporar. As gratificações demorou bastante, mas conseguimos incorporar ao nosso salário base, a GTE, a GAN, né? Mas a questão das bonificações, não. São várias lutas, né, que vocês têm. Eu quero até que o deputado fale um pouquinho da importância de uma entidade como essa, né, que não permite, então, que algumas injustiças sejam feitas, consegue ali com muita luta e também com a ajuda do senhor, em vários aspectos, mudar essa realidade. Olha, eu quero dar o meu testemunho da importância da Pampesp, do trabalho da Pampesp no Estado de São Paulo e, sobretudo, nas principais lutas em defesa dos servidores da educação em geral, dos profissionais da educação, do magistério, mas em especial das aposentadas, dos professores e professoras que são aposentados no Estado de São Paulo, né? São várias as lutas, o Alneide falou já de algumas delas, das gratificações, das bonificações, que eram políticas perversas e cruéis que prejudicavam os aposentados, porque não havia incorporação. Então, quando o governo dava uma gratificação, uma bonificação para a professora que estava trabalhando ativa na escola, não havia incorporação no salário base e a professora aposentada não recebia essa bonificação ou essa gratificação. Mas depois nós tivemos várias reformas previdenciárias, em 2000, no governo em 98, a do Fernando Henrique, depois teve uma no governo Lula em 2003, né, a emenda 41, depois nós tivemos as estaduais, a do Serra, aqui em 2007. Em todas elas, sem exceção, a Pampesp participou ativamente fazendo denúncias, oposição, tentando barrar essas reformas que prejudicaram imensamente os trabalhadores em geral, mas sobretudo o magistério. O magistério ia perdendo, porque nós que somos do magistério, nós temos a aposentadoria especial, uma conquista, está lá na Constituição Federal. Só que essas reformas todas iam minando, corroendo a aposentadoria especial e os proventos, né, das aposentadorias e das pensões. Então a Pampesp participou ativamente de todos os movimentos. Aqui eu vi nas audiências públicas. Tivemos nas CONAIS também. Nas CONAIS. Lá em Brasília e aqui o tempo todo. A luta não é só no Estado, Exatamente. A luta é no Estado e é também lá em Brasília em prol de todos os professores do Brasil. Porque as CONAIS são conferências nacionais de educação. Então a Pampesp, ela participou desde 2010. 2010 eu participei, foi em Serra Negra, a estadual, depois fomos para Brasília, depois em 2014, né? E a luta principal ali, além de criar um plano de educação, né? Um plano nacional de educação, manter-nos, enquanto aposentados, na verba da educação. Então, o Fundeb,
né, o Fundeb, que é um Fundo Nacional de Desenvolvimento para a Educação Básica. E a nossa luta sempre foi essa, para nos mantermos, enquanto aposentados, na verba da educação. Mas, infelizmente, nós conseguimos, a duras penas, ficarmos até 2020, em plena pandemia. Ainda eu assumi a presidência em 2018, aí nós tivemos a luta de 2018, 2019, percorri várias assembleias legislativas em Floripa, em Cuiabá, fui em várias, lutando, falando a importância, a necessidade de manter o professor aposentado na verba da educação, né? Mas era uma única voz, a Pampesp, defendendo a permanência do professor aposentado no Fundeb. E com a pandemia, esta luta ficou muito mais difícil. Ninguém podia sair de casa, né? Não podíamos ir para Brasília, mas mesmo assim nós conseguimos mobilizar o Brasil todo através de um abaixo-assinado virtual, onde conseguimos 104 mil assinaturas. Então nós rompemos as barreiras do estado de São Paulo. Fomos para o Acre, Rondônia, fomos para o Nordeste inteirinho. Alguns jornais do Nordeste me ligavam, me entrevistavam para querer saber o que era, né? Fomos para o Sul. Então, assim, desbravamos, né? Levamos a discussão do Fundeb para a nação. Mas em 2020, como sempre, né? Na calada da noite, o Fundeb foi votado em Brasília, virtualmente, se não me falha a memória, e mudaram o termo e nós ficamos de fora. Estão na verba do Fundeb profissionais da educação em atividade. Então, os professores aposentados ficaram de fora. Deputada, e essa discussão, né, não só essa, mas outras também vieram aqui para a Lesp e o senhor sempre foi muito aguerrido nisso. Né? Olha, a Pampesp participou, sobretudo a gente tem que destacar aqui o papel fundamental da Pampesp na derrubada do confisco das aposentadorias e pensões, porque o ex-governador Dória aprovou aqui uma reforma previdenciária. E depois, em seguida, no auge da pandemia, logo no início, que era o auge, né, quando as pessoas estavam morrendo, ele editou um decreto, publicou um decreto confiscando as aposentadorias de quem ganha abaixo do salário mínimo. Olha só o absurdo, do salário mínimo não, do teto do INSS. Na época girava em torno de R$5 mil, hoje está em 7 mil, alguma coisa, né? Isso penalizou uma boa parte dos servidores aposentados do Estado, sobretudo do magistério. E nós organizamos um grande movimento em São Paulo para derrubar esse decreto com o nosso PDL número 22, né? Que foi um instrumento aqui dentro, de mobilização dentro da Lesp, um instrumento legislativo. Ele foi aprovado nas comissões e ficava sempre na pauta, pronto para a pauta, mas logicamente que havia obstrução. Porém, a Pampesp, que tem capilaridade, está em todo o estado de São Paulo, tem representação em vários lugares, organizou um movimento muito forte, convencendo as câmaras municipais a aprovar, debaterem e aprovarem moções de apoio ao PDL 22, que era o PDL que ia revogar, anular o confisco das aposentadorias e pensões. E elas conseguiram mais de 400 moções. Nós temos 645 municípios, pelo menos uns 400 municípios presencialmente aprovaram isso, por conta dessa mobilização que elas fizeram, conversando com os vereadores, prefeitos, presidentes das câmaras municipais. Foi o PDL, viu, Valneide, Priscila, foi o PDL que teve na história do Parlamento Paulista o maior número de moções de apoio. PDL, foi esse daí, foi o nosso PDL por conta da mobilização que vocês fizeram, né? Não, fora as carreatas, né? O deputado,
participou conosco de umas... de várias, várias. Lá em Presidente Prudente. Lá em Presidente Prudente nós fizemos. Uhum. E ele esteve conosco o tempo todo. Então, assim, foi o único... E elas foram corajosas, fizeram isso na pandemia. Na as pandemia. senhoras, né? Aposentadas com máscara, tudo. Tanto é que as fotos que a gente tem, todos nós estamos de máscara. Todos de máscara. Eu ainda estou de boné, porque eu tive a infelicidade de contrair a Covid em 2021. E aí eu tinha que fazer essa carreata lá em Prudente, sem cabelo, porque o cabelo caiu, então eu sou de boné, de máscara. Mas, assim, foi um movimento muito forte. Hoje nós temos 20 regionais pelo estado, né? E diretorias regionais. Estamos por volta de 19.800 associados efetivos, que são professores, diretores, supervisores de ensino aposentados e que fazem parte do nosso quadro social. E em todas, se não me falha a memória, são 20, acho que nós temos carreata em umas 15 regionais, né? E além das carreatas, a presença nossa nas câmaras municipais, participando das sessões solenes e pedindo apoio de todos os vereadores, do prefeito. Então, foi um trabalho de cidadania. Eu falo que foi um trabalho de cidadania. Pressão, né? Foi uma pressão, mas ao mesmo tempo uma pressão cidadã. Sim. Porque, poxa, você tem que falar, você tem que recorrer a quem? Aos seus representantes ali diretos, não é verdade? Para que eles pressionem os que estão aqui na LESP. Então, foi um trabalho bonito para nós, mas muito cansativo, né? Mas que colhemos frutos, né, deputado? Nós derrubamos o confisco. Derrubamos o confisco. No último minuto do segundo tempo, né, o governador Rodrigo Garcia teve na esperança, teve na marra de derrubar o decreto, na esperança que até que ele tinha de ser reeleito, eu acho, e não viu? foi, né? E não foi, imagina, não. Mas então a participação da Pampesp foi fundamental, juntamente com as tuiteiras, que elas eram tuiteiras também, muitas tuitavam. Tivemos nossas redes bloqueadas. Exatamente, teve um movimento pelo Twitter, porque como muitas não podiam no início participar de carreatas, por conta era um risco participar de movimento. Muito idosas. O auge não tinha vacina, eram idosas, então elas foram para a rede social, sobretudo dominaram o Twitter, fizeram cursos e fizeram assim, um grande movimento. A Pampesp fez uns 5 workshops abertos para quem quisesse aprender. Porque a nossa... E quando o governador Dória decretou fechar todo, né, de 17 de março de 2020, ele decretou que era para fechar o estado, né? Nós fechamos as portas físicas, mas nós aprendemos a trabalhar no online, em home office. Foi uma aprendizagem assim muito gratificante. O deputado falou da questão do Twitter, mas eu lembro também que quando a gente colocava na programação ali no YouTube, também falando, na verdade qualquer programação, quando chegava ali no chat era... Coloca o PDL 22 para votação, o PDL 22. Elas fizeram e elas não só na TV Alesp, mas e nas outras emissoras também. Nossa! Nos debates da eleição, né, o governo do estado, elas entravam. Quando ia entrevistar no Roda Viva o Rodrigo Garcia, elas entravam lá e falavam. E os jornalistas eram obrigados a perguntar para os candidatos. Né? Eles eram obrigados a se comprometer com o fim do confisco. Elas fizeram assim um movimento, uma pressão. Mesmo, foi uma pressão. Toda a imprensa foi pressionada por elas. Elas apareciam nos gráficos todos. Lá em Prudente nós temos a TV Fronteira, né, que é afiliada da Globo. Várias vezes me convidaram para conceder entrevista e quando não convidava a gente pedia para ir. Tanto é que alguns candidatos ao governo do estado já saíram na frente dizendo, não, eu vou acabar com o confisco, né? Eu vou acabar. Em campanha eles falavam. O próprio Tarcísio falou, o Haddad falou, vou acabar.
mas aí caiu antes, né? Antes da eleição, porque o movimento foi muito forte na Leste e fora da Leste também. Agora a luta continua para que nos sejam devolvidos, né? O que foi descontado injustamente. Isso até que eu quero que o deputado fale um pouquinho, porque já é uma luta que começou aqui na Leste, né? O senhor tem um projeto de lei. Nós temos projeto de lei, nós temos emendas também. Todo semestre nós apresentamos emenda à LDO e a lei orçamentária, o orçamento no final do ano, reservando recursos para pagar essa devolução, né, que tem que ser paga com juros e correção, porque foi um assalto, foi um roubo, foi um golpe que o governador Dória deu nos aposentados e pensionistas. Não havia necessidade de se fazer isso, né? E, então, a nossa luta aqui tem projeto, tem emenda, tem pressão, e ela é associada também a uma outra luta em Brasília, porque nós temos lá duas lutas, uma no Supremo Tribunal Federal e outra na Câmara dos Deputados. Inclusive a Valneide participou de uma audiência pública pela aprovação de uma PEC que altere a reforma da Previdência Federal, que foi feita pelo Bolsonaro em 2019, que é o artigo 149, né? 149 da emenda 103, que autoriza estados e municípios a confiscarem. Então tem que mudar lá também, porque aqui em São Paulo nós derrubamos o decreto e o confisco, mas o governador pode a qualquer momento fazer outro decreto, porque ele tem autorização constitucional para isso. Ele não precisa fazer, mas se ele quiser, ele faz. Então nós queremos matar a fera lá na raiz, né? Neutralizar na raiz, então nós temos projeto de emenda à Constituição no Congresso Nacional. Tem esse movimento, e a Valneide participou, a deputada Luciane Cavalcante apresentou, está tentando... Primeira audiência pública que ela fez lá no mandato dela, ela já me convidou para representar os aposentados, né, de São Paulo. Isso, exatamente. E do Brasil até, porque isso daí mexe com todo mundo, né? E temos também a PEC 555, que... Isso, também agora que ela vai ser apensada uma outra... Uma PEC 6, né? A PEC 06. Então nós temos um movimento em Brasília, e temos também no Supremo, que o Supremo está debatendo esse tema. Tem uma DIN lá sendo debatida que também, se for aprovada, vai acabar com o confisco. Já aconteceram até, acho que 4 ou 5 ministros já votaram. Tem 4, né? Daí 4 três votos a nosso favor, 3 votos. 3 favoráveis e 1 contra. Barroso votou contra. Inclusive ele é o relator, votou contra. Ele é o relator, votou contra. Mas os outros 3 votaram a favor e vai continuar essa votação. Isso vai ajudar também. Então, a luta de São Paulo e do Brasil. A gente está no Supremo, na Câmara dos Deputados, lá com a deputada Luciane Cavalcante. Sim, e aqui em São Paulo. E aqui para conseguir a devolução, né? Uma luta importante. E, deputado, o que representa essa devolução? Até em relação ao que foi de prejuízo para esses aposentados nesse período, né? Qual foi esse período que ficou? E como que vai ser essa devolução? O que vocês estão pensando em relação a isso? Nós queremos negociar com o governo, logicamente. Né? O governo pode até parcelar, se ele falar que não tem condições. Ele tem, na verdade, que nós temos um orçamento bilionário, mais de 340 bilhões de reais. Nós temos condições de fazer um pagamento à vista, de devolução. Mas vamos supor que o governo fale que não vai fazer um parcelamento, que faça com juros e correção. Ele pode pagar em 3, 4, 5 meses e devolver. Porque esse dinheiro fez muita falta. Ainda mais as pessoas precisavam para comprar remédio, para alimentação. Hoje a professora aposentada, ela sustenta a família. Porque tem o neto, né? Que tem o filho que não tem emprego. Né? Tem o filho que perdeu o emprego, ou a filha. Exatamente. Né? E a gente acaba ajudando, sim. Como não, né? E esse confisco, ele prejudicou não só a pessoa do aposentado, mas a família do aposentado. Porque... E os pensionistas também, viu, deputado? E foi uma coisa injusta. Como é que você confisca algo de quem é assalariado? Nós somos assalariados, né? Quer confiscar? Confisca de quem... Tem, né? Tem renda. Nós não temos renda, nossa renda é o salário. E tem um agravante, porque quem se aposentou já pagou a Previdência. E nós pagamos. Já pagou. Esse que é o então problema. ela ia continuar pagando algo que ela já pagou, sendo que ela não teria uma segunda aposentadoria. Não é? É só aquela.
daqui não daria tempo também para ter uma segunda aposentadoria. Então era eu falava muito que isso é um assalto, é um roubo, esse confisco. E foi feita uma coisa assim intencional mesmo, né? A partir de um salário mínimo, 12%. A partir de 3 mil e pouco, 14%. Escalonou. Então ninguém ficou de fora. Então quem ganhava a partir de 3.400 ficou nos 14%. Acima disso daí já foi o desconto de 16%. Sabe? É muita coisa, né? E juntamente com isso daí houve o aumento da mensalidade do IANSP. Verdade. Ao mesmo tempo do confisco, os aposentados, todos funcionários públicos, quando entra no IANSP, já tem esse desconto compulsório. Você não diz se você quer ou não, é compulsório o desconto do IANSP, a contribuição, né? O IANSP é o Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público do Estado. Então, o servidor acima de 59 anos passou a contribuir com 3%. E cadê o atendimento que não tem no interior? E aqui em São Paulo também não está lá aquelas maravilhas não, viu? Então, assim, o servidor público, ele está sendo muito judiado, muito explorado, né, pelo Estado. Pelo governo. Você citou São Paulo, aqui na capital tem confisco. Ainda tem, né? A prefeitura está confiscando 14% aqui, o prefeito Ricardo Nunes. Tem um movimento forte também inspirado de vocês. Inspirado no de vocês, né? Tem Twitter, tem mobilização, pressionando a Câmara Municipal a aprovar também um PDL que tem lá do vereador Celso Gianazzi, que é meu irmão, que é o PDL 92. A mesma coisa que a gente fez aqui, ele está fazendo lá na prefeitura. 100 mil servidores municipais estão sendo confiscados aqui. E a Valneide está sendo um exemplo para eles, tá? Porque vocês fizeram uma ampla mobilização e eles estão se espelhando muito no movimento estadual aqui, viu? Para derrubar o confisco municipal. Nós conseguimos uma boa mobilização da nossa categoria, né? Eu falo assim, porque o aposentado é aquela pessoa que trabalhou 30, 40, nós temos associado que trabalhou 50 anos. Então, quando aposenta, está muito cansado, né? Não quer nem ouvir falar em escola. Mas, mas assim, a maioria não está no aposento, não, está na luta. Está na luta e estamos todos preparados. A hora que precisar, viu, deputado? A Pampesp está mobilizada para a luta, porque a nossa luta é constante. Se nós não lutarmos, vai tudo embora. Olha, e elas têm uma energia muito forte, viu? Uma disposição de luta. Eu participei de várias atividades com elas, principalmente no interior. Quando eu vou, fico impressionado com a mobilização. Elas estão em todas. Elas vão nas audiências, elas pressionam, elas são super animadas. Eu não sei onde que elas vêm com tanta energia. Quando você vai ver aquele movimento, você pensa, puxa vida, isso, né? A minha avó dizia assim, a dor ensina a gemer. E é verdade. Quando a água bate na canela, você tem que aprender a nadar, não é? Então, quando você se sente lesada, você tem que gritar e falar, opa, agora não, o que é isso? Né? Com certeza. E a Pampesp sempre foi assim mesmo no passado? Fala um pouquinho das antecessoras. As nossas antecessoras. Você falou da Zilda, que foi a primeira. Eu aprendi muito com a dona Zilda. A dona Zilda, eu sempre tive uma admiração muito grande por ela, né? Mais de 80 anos e uma guerreira, né? Bom, o nome já diz, Zilda Alben Guerra. Nós inauguramos a nossa Casa do Professor e a patronesse é Zilda Alben Guerra, né, em homenagem a ela. Mas eu conheci a dona Zilda ainda quando eu fui no IANSP, final da década de 90, eu fui eleita aqui em São Paulo presidente da CCM, que é a Comissão Consultiva Mista do IANSP. Então eu fui assim, daquela dinastia, entre aspas, a primeira professora a dirigir uma plenária de entidades de
de servidores públicos do estado de São Paulo na defesa do IANSP, né? Porque o interior não tinha atendimento e contribuindo com 2% do salário, né? O atendimento aqui sempre foi muito bom, mas no interior não tinha nada. Então conhecia a Dona Zilda ali, professor Pio do CPP, professor Grise, né? E junto com a Dona Zilda conheci Lúcia Helena Cotomati, conheci Rose, Jandira, que foram as fundadoras da Pampesp, senhoras com mais de 70 anos, né? Eu na época tinha 45. Então aí elas me lançaram candidata à presidência da CCM. Eu falei, eu não posso, eu estou chegando agora. As senhoras que estão aqui, que são, né, mais antigas, que conhecem, não, você que vai, você tem mais gás. Mas nós vamos estar na retaguarda com você, né? Então, assim, assumi lá, formamos uma comissão de ética e a Dona Zilda fez parte, juntamente com o Pio e tudo mais. E quando eu me aposentei, em 96, ela me convidou então para me associar à Pampesp. E aí eu fui aprendendo, logo me tornei conselheira, fui eleita conselheira da Pampesp, saí da PUESP, porque eu sempre militei na PUESP, né? Desde que eu cheguei em São Paulo, em 79. E aí me afastei do sindicato, da PUESP, e fiquei na Pampesp. E aprendi muito, muito com o trabalho da Dona Zilda, da Jandira, da Rose e tudo mais. Aí fui presidente do Conselho Deliberativo por 2 mandatos seguidos, eram 6 anos, até chegar à presidência. Então, e elas comigo ali na presidência, né? Infelizmente a idade chega, né, deputado, e muitas também já se foram, né, o plano superior, mas nós estamos aqui continuando esse legado que elas nos deixaram e nos ensinaram. Você citou o IANSP, né? Vocês participaram e participam muito na defesa do IANSP, né? Muito. Para que haja mais convênios, para que haja mais clínicas, hospitais. Nós tivemos e aqui também, né? Aqui também. Nós tivemos um período muito bom no IANSP, deixando um pouco a modéstia de lado, quando eu assumi a presidência da CCM, mas também o corpo diretivo, administrativo do IANSP era outro, né? Era o doutor Nelson Ibanez, doutor Walter Basso, era o doutor Yamashita, do DECAM. Então eram pessoas, médicos, todos médicos, e o doutor Nelson era professor, inclusive, ainda na USP, e que com pensamentos progressistas, né? Abertos. Então nós tivemos assim um bom relacionamento e conseguimos descentralizar o atendimento, que era tudo centralizado aqui no HSPE. Aí conseguimos levar para o interior. Visitei muitas santas casas pelo estado de São Paulo para conveniar, para fazer parceria e aquelas santas casas atenderem os usuários contribuintes do IANSP lá em suas cidades, através de uma parceria com a centralização aqui, a administração central. E isso perdurou por um bom tempo, mas e conseguimos também abrir muitos CEAMAs. CEAMAs são centros de especialidade, centros ambulatoriais de atendimento médico nas regiões. Então, são ligados diretamente ao IANSP. Isso. A administração de CEAMA é ligada diretamente à administração aqui do HSPE, do Hospital, do Servidor Público, né? Então, eles que designam os médicos que vão dirigir CEAMAs, aí contratação e tudo mais. O que foi muito bom, conseguimos essas santas casas para atender, então descentralizou, desafogou o hospital. E o servidor público contribuinte do IANSP, o usuário do IANSP, ele passou a formar-se grupos
nós chamamos de comissões regionais e comissões municipais do IANSP. Então, politizamos este usuário, esse contribuinte. Olha, você contribui, você tem o direito de ser atendido. Sim. E tem que buscar esse atendimento, né? E onde buscar, como buscar. Então, eu me lembro que na época do Covas ainda, ele já estava meio que adoentado, né? Nós conseguimos uma audiência aqui com ele. Então, eu era presidente lá da comissão regional do IANSP. Trouxemos 15 representantes de secretarias estaduais no Palácio. Ele nos recebeu. E aí ele achou-se muito bonito isso daí da nossa parte. Liberou verba. Então, foi quando fizemos o primeiro convênio com a Santa Casa de Prudente. Né? Então, estava uma coisa muito boa. Mas tudo ali é político. Tudo ali tem cunho político, viu, deputado? Então, caiu o governo Covas, o Alckmin assumiu, ainda perdurou até o fim do mandato. No segundo mandato que ele foi reeleito, aí ele tirou toda aquela administração que estava e botou pessoal novo. Aí esse novo administrador, que era por sinal um deputado, que não foi reeleito e que foi para a administração, ele fechou os CEAMAS que a gente havia instituído no interior e foi sucateando os convênios, né? E as Santas Casas foi atrasando o pagamento, essas coisas. Aí a Santa Casa deixou também de nos atender. Por isso que a luta não pelo acaba. IANSP é que o conselho seja deliberativo, né? Precisa, nós criamos um projeto lá de lei que está aqui. Está aqui parado. Está aqui parado. É isso até que eu ia falar, deputado, o quanto que é importante ter o representante também do Legislativo. O senhor é um representante da educação aqui dentro. Então, né, a gente sempre fala sobre isso com o senhor. O assunto é educação. Tem algumas outras vertentes, mas é forte nisso. E daí, claro, a educação e os profissionais da educação. E daí essa luta, né, e todas essas lutas, elas acabam ganhando força quando o senhor vai lá e fala, né? Porque senão a gente não sabe, a população não sabe. Do que está acontecendo. Né? A gente repercute essa luta aqui na LESP, através de projetos de lei, na TV Alesp, na tribuna, nas comissões, né? A gente o nosso mandato vira uma voz aqui dentro, do ponto de vista institucional desse movimento, dessa movimentação toda, defesa do IANSP, das aposentadas, né? Dos servidores em geral, do reajuste, do cumprimento da data base, aí do pagamento do ALI, que não está pagando agora. São tantas as lutas, então o meu mandato é da educação. Eu sou professor, diretor de escola, toda a nossa assessoria é da educação, então eu só estou aqui por isso, né? Porque eu defendo, assim, eu vim com essa missão para a Assembleia Legislativa, fazer uma luta. Lógico, a gente faz outros movimentos também, mas o núcleo central é a defesa dos profissionais da educação e da educação pública, da escola pública. A gente trabalha o núcleo central, embora a gente atue também em outras áreas, né? Deputado, na época do PDL 22, eu lembro que o senhor estava muito aguerrido e falava muito sobre esse assunto, as pessoas também, outras instituições ali, sempre apoiando. Agora tem, então, esse novo projeto de lei para devolução, o PLC número 9, né? PLC número 9. E daí, como que está agora essa, até negociação, porque a política é a negociação, a arte da negociação. Como que está aqui dentro? Então, aqui dentro a gente está conversando, estou conversando muito com os deputados, falando para eles da importância da devolução. E não é só o projeto de lei, tem que ter uma articulação e tem que ter as emendas ao orçamento também. Então, um trabalho mais amplo, entendeu? Mas eu tenho falado muito também na tribuna da devolução, e debatido isso na LDO e na LO o tempo todo, porque não basta só aprovar, na verdade nem precisaria de um projeto de lei, basta o governador pode ter uma decisão no orçamento, ele pode fazer uma reserva orçamentária para devolver, ele pode encaminhar um projeto se ele quiser, entendeu? O projeto é um instrumento aqui de pressão e de luta, mas existem várias maneiras de devolver esse valor que foi roubado, né? Isso foi um assalto, porque o próprio Ministério Público Federal, a PGR, Procuradoria-Geral da República, já deu um parecer para o Supremo Tribunal Federal falando que é ilegal confiscar quem ganha abaixo do teto. Já está lá
o parecer da PGR, que é um órgão super importante. Então, agora cabe ao Supremo Tribunal julgar. E se ele julgar a nosso favor, daí tem que devolver mesmo. Daí, ó, se era ilegal, então tá a 3-1, contribuição né? foi... exatamente. Agora, tem vários estados já derrubaram esse confisco. Santa Catarina, Sergipe, Alagoas derrubou. Então tem um movimento do Brasil para derrubar, né, e depois, quando derruba, a luta é pela devolução. Nós já estamos adiantados aqui, nós derrubamos. A Prefeitura de São Paulo, por exemplo, não derrubou ainda, mas assim que derrubar, vai ter uma luta lá como a nossa aqui para devolver. Então, o deputado falou do trabalho aqui dentro, né, com outros deputados e tal. E nós, lá fora, estamos no tuitaço, estamos nos nossos meios de comunicação, né, o nosso jornal, nossas redes sociais. Então, mandamos e-mails para os deputados aqui em São Paulo pelo ressarcimento. E em Brasília, para a exclusão do artigo 149. Tanto é que aqui também, quando eu apresentei o PDL 22, vários outros deputados apresentaram PDLs iguais. Sim. E também eu apresentei o nosso PLC 9 e outros deputados apresentaram também. Então, né? Que puxa aí a luta aqui dentro. Agora, é fundamental a mobilização, porque sem mobilização, como a PAMPESP, não adianta, não aprova nada aqui. A pressão que vem de fora é que move a Assembleia Legislativa e move o voto dos deputados. Então, por isso que a presença e a participação da PAMPESP é muito importante, não só para devolver, né, pela devolução, mas também para impedir que ele possa confiscar novamente. A gente tem um olho lá em Brasília também, né, Valnei? Sim. No Supremo e na Câmara dos Deputados, porque ele pode até devolver, mas depois ele pode confiscar tudo de novo através de um decreto. Então a gente faz uma luta maior. Tem que ficar de olho na Câmara dos Deputados, no Supremo e aqui. E é importante também a gente ressaltar que a PAMPESP, ela é filiada a uma confederação nacional, que é a CNSP, e que faz uma luta maior, né? No caso de precatórios, né? Para o pagamento dos precatórios. Nós temos muitos precatórios parados aí que o governo não paga de jeito nenhum, né? E temos também o MOSAP, que é o Movimento Nacional também de Aposentados, e esse MOSAP agora está focado na retomada, né, da PEC, do projeto de lei complementar 555, que vai para ser apensado a essa 06, né, a PEC 06. Esqueci o nome do deputado lá que está à frente dela, né? Que apresentou. E, então, nosso trabalho é um trabalho, assim, bem amplo, né? Em todas as vertentes. Até meu questionamento é esse, porque são 30 anos de lutas, muitas vitórias, algumas aí pertinho para acontecer, né? Mas e o que tem para frente ainda? Porque, infelizmente, a luta não para, né? Não, a luta não para. Nós somos esperançosas demais, né? Temos muita esperança. Agora eu já vou chamar a Valneide para uma outra luta, que nós acabamos de receber uma informação hoje de que o governo vai vender o prédio do IANSP, aquele prédio da administração ao lado. Mas nem é dele? Então, é nosso, é dos servidores. É uma Como luta é que ele pode vender uma coisa que não é dele? A PAMPESP vai entrar nessa luta contra a venda. Sim. Que vale 350 milhões de reais, ele vai colocar a venda no leilão, agora com mais 30 prédios. Saiu hoje a notícia do Guilherme Afif Domingos, que é o secretário de negócios estratégicos, uma secretaria estadual. Anunciou agora pela Rádio Bandeirantes. Como é que pode uma coisa dessa? Porque é do servidor público, não é dele. Ele vai vender, porque ali... O IANSP, ele foi construído, eu não era nem nascida, na década de 50, né? Exatamente. E com dinheiro dos servidores públicos, que naquela época ganhavam muito bem, né? E quando eu estudava, né, eu comecei meus estudos em 62... nossa, professora, juiz e o padre eram as autoridades. Tinha um prestígio social. Era um prestígio assim, muito grande na cidade, um respeito. Também, prestígio salarial e social, né? Mas o social era por conta do salarial.
né? Então, o IANSP ele foi construído todo com dinheiro do servidor público. E até hoje a nossa luta é para que o governador coloque a contraparte dele dentro do IANSP. Mas não põe. O ano passado, o ano retrasado, durante o ano inteirinho ele pôs R$4.000. 4.000 reais, uma vergonha. Foi a dotação orçamentária. Aqui, né? Né? Então, como é que ele vai agora vender o prédio da administração? Vai leiloar? Esse prédio nem é do Estado. Então é nosso. Discussão, então, não vai faltar esse ano. Vai estar na luta, eu tenho não, certeza, vamos, com a Valneide lógico aqui. que vamos, não vamos parar nunca. Agora você perguntou o que tem pela frente. Eu vou falar de uma coisa boa que nós temos este ano. Porque o nosso aniversário é no dia 18 de outubro, né? Que a Pampesp completa os 30 anos. Mas nós já estamos em comemoração a esses 30 anos. Então nós faremos, viu, deputado, um seminário em Águas de Lindóia. O senhor já está convidado, vai receber o convite oficial, lógico, né? E depois também faremos aqui uma sessão solene aqui na Assembleia. E vamos trazer os nossos associados, os nossos conselheiros, autoridades, deputados que estão sempre conosco ali na luta, né? Para comemorar junto conosco, né? E assim, com esperança de que dias melhores virão. Quem sabe, né? Até deputado, já a comemoração do seu projeto aprovado e resolvida, não né? é a devolução do que foi confiscado, né? Pagamento dos precatórios, o governador aqui, o Tarcísio, cumprindo a data base, né? Que já passou um mês, é sempre o 1º de março, verdade. Nós já estamos em 4 de abril, a LESP não falou nada sobre isso ainda. E o piso também, nacional do magistério, que ele não pagou nem o piso e nem a database, que interfere na aposentadoria. Sim, lógico. Porque vai estendido, quando ele dá a database, estende para o aposentado. Para o aposentado. E o piso nacional também. Até falei na tribuna agora sobre isso. Bom, quero aproveitar então, né, essa conversa que nós tivemos, a Valneide Romano, que é a presidente da Pampesp, que contou pra gente um pouco dessa história linda, 30 anos de muita luta, muitas conquistas também, mas muita coisa ainda para fazer. Muito obrigada, viu? Muito obrigada eu agradeço a você, Priscila, agradeço ao deputado Carlos Gianazzi, que nos convidou, vocês nos concederam essa oportunidade de vir falar um pouco aqui sobre a Pampesp, né? A nossa luta e também as nossas esperanças, nossa felicidade de estar ainda podendo lutar pelos nossos direitos, para preservar nossos direitos, pela nossa dignidade como cidadãs, né? E cidadãos, não estarmos assim no aposento. Literalmente falando, né? Obrigada. Eu que Também agradeço. agradeço a participação do deputado Carlos Gianazzi do PSOL, que sempre, né, está aí forte, aguerrido, correndo. Eu sempre costumo dizer que o deputado parece que tem rodinha no pé, porque não para, mas sempre ali na luta pelos profissionais da educação, pela educação. Obrigada, deputado. Obrigado, eu que agradeço a TV Alesp por abrir espaço para a Pampesp, né, nos 30 anos do aniversário. E agradecer a Valneide pela luta que ela faz junto com a Pampesp, com as outras guerreiras. Ela é uma guerreira que tem várias outras guerreiras com ela, né? Dizer que é uma honra enorme poder estar aqui ao seu lado, fazendo essa entrevista e fazendo a luta com vocês. A honra é toda nossa, obrigada. Bom, então no final aí do ano, lá para outubro, a gente tem uma grande festa aqui para comemorar os 30 anos dessa entidade que representa os aposentados ali da educação do magistério. Então, parabéns também já adiantado. Muito obrigada. O Alesp Cidadania fica por aqui, a gente se encontra na programação da Rede Alesp. Até o próximo programa. Tchau, tchau.